No vídeo anterior, falámos sobre os tamanhos de trading e agora iremos falar sobre como medimos a alteração no valor de um instrumento de trading. Nos pares de FX, a mais pequena alteração num par de moedas é designada de PIP. Caso uma taxa de câmbio movimente, este movimento é medido em pips. Na verdade, a palavra PIP é considerada por muitos analistas como sendo um acrónimo e deriva das palavras percentagem numa percentagem. É por isso que o PIP é colocado na quarta casa decimal e é igual a uma alteração de 0,0001. Por exemplo, se o euro-USD estiver cotado hoje nos 1,1110 e amanhã nos 1,1121, tal significa que o par movimentou positivamente em 11 pips. Por outro lado, os cruzamentos no iene são uma exceção e um PIP é apresentado em apenas duas casas decimais, pelo que o PIP neste cruzamento é igual a 0,01. Da mesma forma, quando falamos sobre PIP, temos de mencionar também o PIP fracional ou, como alguns traders chamam, um pipete, que não deve ser confundido com um instrumento laboratorial. Um pipete é uma fração de um PIP. Na verdade, um décimo de um PIP e é colocado na quinta casa decimal para uma maior precisão no cálculo de lucros ou perdas. No entanto, um PIP tem também valor que pode ser expresso em termos monetários, mas tal depende de três fatores: o par de moedas, a taxa de câmbio e a dimensão da transação. Olhemos para como estes três fatores se interligam e produzem o valor de um PIP em termos monetários. Por exemplo, se eu negociar um lote completo em euro-USD, a alteração de um PIP será igual a $10. Especificamente, se eu iniciar uma posição longa no euro-USD, que está atualmente a negociar nos 1,1100, e depois movimenta positivamente para 1,1200, isto significaria que o par movimentou positivamente em 100 pips e, ao mesmo tempo, terei ganho 1000 USD. Porquê? Porque a minha posição tinha um tamanho de 100 mil euros e a taxa de câmbio subiu em 0,0100, que é calculado subtraindo 1,1200 de 1,100, que é igual a 0,0100, ou se preferir, 100 pips, pelo que o meu lucro seria igual ao tamanho da posição vezes a alteração na taxa de câmbio. Isto é, 100 mil vezes 0,0100 seria igual a $1000. Como o meu lucro é igual a $1000 e dado que o movimento do par foi de 100 pips, tal significaria que cada pip do movimento de euro-USD é igual a $10, que é calculado dividindo $1000 de lucro por 100 pips. Tenha em atenção de que forma o tamanho da posição é mencionado na moeda base e o valor do PIP é mencionado na moeda variável. Assim, se colocarmos numa equação que seria o valor do PIP igual ao valor do PIP vezes o tamanho da posição e para cada PIP de um lote completo de euro-USD, seria $100 mil vezes 0,0001 igual a $10. Se quiser converter o valor do PIP para a moeda base, então teria de dividir o valor do PIP pela taxa de câmbio atual da taxa de câmbio preferida. Desta forma, significa que o valor do PIP é igual ao tamanho do PIP vezes o tamanho da posição, dividido pela taxa de câmbio. Por exemplo, se a minha conta for em libras e eu quiser saber o valor do PIP em libras, altero o valor do PIP em dólares usando a taxa GBP-USD. Por isso, para um lote de GBP-USD, seria $10 pela taxa de câmbio atual GBP-USD. Se fizer várias repetições com as diferentes taxas de câmbio, poderá fazer os cálculos da alteração numa taxa de câmbio em pips. Tenha em atenção que os pips só se aplicam no mercado de FX. A alteração no valor das ações, ouro e crude é medida em dólares e cêntimos, enquanto a alteração no valor dos índices, especialmente em ações, é medida em ticks. No vídeo seguinte, iremos falar sobre os tipos de ordens para um trader começar a negociar.